Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, estamos nos aproximando da despedida, daquilo que é a festa da Natividade, nessa semana, e estamos nos caminhando pouco a pouco para nos aproximar daquilo que é a festa da Teofania do Senhor. Esse maravilhoso período de festas, temporada festiva da Natividade, juntamente com a Teofania, essas duas maravilhosas festas que na Antiguidade compunham uma única sua celebração, mas que depois de alguns séculos, depois da Era Apostólica, separaram-se em duas festas, a Natividade e a Teofania de Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Mas antes de dar a Deus a festa da Natividade por esse ano, nós ainda que Cristo e a sua vida que arranca um coração de pedra de nós e nasce em nossos corações com um novo coração, ainda que isso deve continuar para todo sempre. Para isso teremos entre a festa da Natividade e a Teofania a festa da circuncisão. Então, antes de despedirmos da festa da Natividade, ao menos por esse ano, vamos ainda permeando o domingo agora, após a Natividade, tratar um pouco sobre os temas que nossos santos padres estabeleceram para nós. Que Deus nos ajude a conseguirmos, ao menos, sondar um pouco aquilo que profundamente a Santa Igreja nos coloca para o domingo após a Natividade. A primeira coisa que hoje comemoramos é a fuga da Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria, que nós comemoramos também na Sinaxe da Theotokos, mas hoje exatamente o Evangelho lido também, além daquela reunião, da Assembleia, do Sobor da Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria, que nós comemoramos logo no segundo dia de Natal. Hoje nós também voltamos para o domingo após a Natividade, contemplar esse maravilhoso evento na vida do justo José, conforme a tradição também de seu filho, Tiago, o irmão do Senhor, e a própria Santíssima Virgem Maria. Segundo a tradição, eles fugiram do Egito, e a única coisa que levaram foram suas próprias vestes, o próprio menino Jesus, que sua posse mais preciosa era o próprio Filho de Deus. Além disso, eram pobres, e partiram para o Egito montando um burro. Nada disso mais tinham. Então vemos que o Salvador não só nasceu em uma circunstância completamente dotada de sofrimento, não havia lugar nem mesmo para sua mãe poder deitar-se um pouco confortável para dar à luz ao Filho de Deus, mas em contrapartida os anjos vieram servir a Mãe de Deus no parto. Agora, da mesma maneira, a Santíssima Theotokos não tem descanso. Então, mal se recuperou de seus 40, nem haviam passado os seus 40 dias de resguardo, assim vamos dizer, e já teve que fugir para aquilo que era um país estrangeiro, onde sua vida era dotada de sofrimento, juntamente com seu esposo José e o menino Jesus. Significa que a Mãe de Deus, desde que ainda adolescente, adulta para aquela época, mas adolescente para a nossa atual conjuntura de idade, imaginemos uma menina de 14 anos já grávida, depois dando à luz a Deus, e depois disso não tendo mais, até o dia que morreu, nenhum descanso no sentido de apaziguamento de sentimentos ou emoções. A partir daqui inaugurar-se-ia para a Mãe de Deus uma temporada de sofrimento, privações e dor. E mesmo assim foi nos ensinando como nos mantermos sempre nessa maravilhosa alegria que é a busca pela cumprir a vontade de Deus. E a Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria, portanto, com São José foram para o Egito. E de que viviam lá? Imaginem, um homem de 80 anos de idade, já cansado do seu primeiro matrimônio, tendo seus filhos já para sustentar ainda, tendo a missão de ser o guardião da mãe do Messias e do próprio Senhor Jesus Cristo. Foram para o Egito e tiveram que passar provações terríveis, como fome, reconstruir uma identidade no país estrangeiro. Que tipo de emprego um exilado poderia ter num país como o Egito? Então foi São José estabelecer como poderia trabalhar de carpinteiro, vivendo de alta pobreza naquela região do Egito. Isso é uma das coisas que nós hoje comemoramos, portanto. A fuga para o Egito, o Evangelho aí foi lido. Mas a Santa Igreja não só nesse domingo após a Natividade, não para apenas no evento relacionado à fuga para o Egito. Ela nos traz a comemoração imediata de 3 antepassados do Senhor, que juntos hoje comemoramos de propósito para celebrar aquilo que é o efeito da Natividade, sondarmos um pouco mais sobre a grande graça que o Filho de Deus trouxe à humanidade. Para isso a Santa Igreja retrocede na vida de 3 antepassados. Quem são eles? O primeiro, o patriarca e profeta Davi, rei e profeta Davi, e depois
uma parentela próxima de Nosso Senhor, que foi o seu próprio pai adotivo José, e seu irmão, segundo a adoção de São José, seu irmão Tiago, chamado irmão do Senhor, por ser filho de São José, ou seja, um irmão por consideração em relação ao seu pai adotivo. E como São José e Santiago juntos foram para o Egito, como era, imagina, uma situação terrível, a única coisa que tiveram de ajuda, além da coragem de Deus, foi o seu filho, Tiago, que prontamente quis acompanhar o seu pai idoso junto com a mãe de Deus, e por isso o menino Jesus, na biografia de São Tiago, vemos que Jesus era extremamente íntimo e próximo de Tiago, o maior. Tiago, aquele que era o bispo de Jerusalém futuramente. E por isso vemos que a relação entre Nosso Senhor Jesus Cristo e São Tiago era estreita desde da mais terra infância do Senhor, porque no seu momento de mais dificuldade, onde estava exilado no Egito, onde ao adentrar a fronteira do Egito, os ídolos se explodiram e caíram, da mesma maneira Santiago estava presenciando todos esses fenômenos. Vendo que quando o menino Jesus entrou na fronteira do Egito, todos os ídolos do Egito ruíram, como que em um estalar de dedos explodiram, viraram pó. Depois Santiago passou fome junto com essa família, ajudou a sustentar, ajudou a cuidar do menino Jesus. E por isso aí temos uma grande identidade de Santiago, por isso ele é comemorado também nesse domingo posterior à Natividade, juntamente com seu pai, na carne, José, que era viúvo de 80 anos e possuía a tradição de 5 a 6 filhos. Sabemos o nome dos 4 filhos de São José, que eram justamente Tiago Maior, Simão Zelota, Tadeu. Temos as suas filhas, por exemplo, Salomé, que se tornou também a futura esposa de Zebedeu, e a tradição alega que uma das outras filhas que ele também tinha chamava-se Esther, e talvez possa vir a ter até uma terceira filha. A tradição não consegue abarcar tantos detalhes assim, porque nem todos foram mencionados no Evangelho. Mas dos apóstolos, ou seja, Tiago, o apóstolo Tadeu, Simão Zelota, assim como também Salomé é mencionada como a esposa de Zebedeu, e sabemos que ela era filha legítima de São José. Por isso, primeiramente, esses dois personagens estavam intimamente ligados com a fuga para o Egito. Mas de propósito, a Santa Igreja volta para um antepassado chamado o rei profeta Davi. Por que a Santa Igreja nos traz esses 3 santos juntos no dia de hoje, domingo posterior à Natividade? É o que tentaremos aqui trazer um pouco para vocês à tona. Então, se nós analisarmos, quando o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo criou o homem no paraíso, o homem era dotado de imagem e semelhança de Deus. Isso significa que não só possuía uma alma racional, que o diferenciava daquilo que eram as bestas selvagens, ou seja, uma alma não só capaz de manter um corpo vivo e animado, como os animais também possuem isso, mas uma alma dotada de intelecto, de razão. E aí temos que nisso consiste a imagem de Deus no homem. Agora, quanto à semelhança, a semelhança era a graça de Deus. Ou seja, toda a sua energia proveniente de sua essência, que habitava no homem do paraíso, em Adão, preparando para um dia também receber a própria encarnação do Filho de Deus, como nós vimos no domingo da Natividade, que esse era o propósito da criação do mundo, que um dia Deus se fizesse homem e através de sua humanidade se unisse a toda a sua criação. Mas aconteceu que o homem caiu do paraíso, se estabacou, e Adão manteve ainda a imagem de Deus, a sua razão. Entretanto, perdeu completamente a semelhança. Qual era a natureza agora de Adão em relação, se não era mais semelhante a Deus, era semelhante ao quê? Todos os tipos de violência, todo tipo de trapaças, todo tipo de paixões abomináveis, agora também habitavam Adão. Como desajuste daquilo que foi a doença da queda, gerou-se automaticamente vários tipos de doenças, desarmonias e influências malignas das paixões que foram inseridas em Adão, deixando-o doente. Porque o estado original, como diz nossos santos pais, do homem não era doença, era saúde. E a saúde é a ausência de paixões. Então as paixões não são naturais e originais no homem. É algo que foi imposto ao homem por fora, um certo acidente. E tudo aquilo que é acidental é algo posterior ao estado original. Então assim Adão passou a ter em si paixões. A sua natureza, ainda que foi criada à imagem e semelhança de Deus, agora havia perdido a semelhança, mantido a imagem, mas essa imagem mantinha-se em uma aberração. A sua vontade agora era desequilibrada, comandada pelos sentidos que escravizavam a mente, e a mente agora era escrava dos sentidos para realizar mais e mais paixões
pecados. E quanto mais o pecado abundava no homem, mais doenças cresciam nele e a sua natureza ia sendo carcomida como um animal. Um estado abaixo do estado humano, um estado chamado estado subhumano, um estado igual aos demônios. Um estado demoníaco, capaz de produzir paixões, ensinar outros a produzirem paixões e viverem alimentando-se de paixões. Esse era o estado do homem caído. Aconteceu que passaram as gerações, veio Sete, depois Enós, veio Noé, e aí já vemos que em Noé o homem já havia até mesmo esquecido-se daquilo que era a lei natural e a lei do coração, que habitava nele, dizendo o que deveria ou não fazer, até do que era correto e o que era errado. Já não havia mais isso no coração do homem. A partir de Noé, já não havia mais espaço para justiça, nem bondade, nem santidade. São ideias que estavam completamente varridas, até do modo de que o homem nascia, vivia, seus movimentos, nada tinha mais a ver com buscar lembrar de Deus, nem santidade, nem justiça alguma, nem manter a castidade, nem nada. O que habitava na época de Noé era fornicação, homossexualismo, depravação, matança, violência, avareza e todo tipo de paixões. E Noé manteve-se ali como louco no meio daquilo, veio o dilúvio e depois, novamente, veio Sem. Depois de Sem, podemos ter aquilo que foi Abraão, Isaac, Jacó, até que uma hora Deus teve que intervir e dizer a Moisés: eis que chegou o momento que tenho que dar uma lei. Mas por que foi necessária essa lei? Porque, como vos disse, a própria consciência do homem havia se esquecido, se petrificado daquilo que poderia ser o segmento do que era o certo ou do que era o errado. A consciência do homem estava petrificada, obscurecida. Então Deus criou uma lei. Só que essa lei antes não era necessária no homem do paraíso e nem nos primeiros homens que ainda tentavam seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo o que era certo e errado estava e está para quem busca na consciência do homem, dentro do seu coração. Mas infelizmente, quando não mais o homem podia escutar a voz de Deus dentro de si, infelizmente foi necessário que Deus desse uma lei escrita para reavivar, através da sua energia, através dos seus mandamentos, através das explicações de como viver, respirar e locomover-se, de que tipo de vida o homem deveria ter agora. E isso era necessário através da energia de Deus, que se revelou diretamente a Moisés para dizer aos homens, finalmente, qual é a vida em Deus. Ou seja, a revelação divina que começou com os patriarcas, com os profetas, finalmente a revelação divina veio com o próprio Moisés através dos mandamentos. Porque os dogmas e mandamentos de Deus vieram através do seu próprio dedo, da própria mente de Deus, que disse ao homem novamente aquilo que ele havia esquecido, que antes já estava escrito no seu próprio coração. Pois bem, então, como nós vimos, o primeiro nível de revelação do próprio Deus ao homem, aquilo que a verdade de Deus incriada já existia antes da articulação de palavras, o primeiro nível de revelação eram os mandamentos e como viver os mandamentos. Porque os mandamentos não são somente aqueles 10 estatutos que nós clamamos e dizemos, ó Deus, ensina-me os teus estatutos. Os estatutos existem mais de 362 submandamentos que o livro do Deuteronômio e Levítico vão ensinar como viver na prática cada um desses mandamentos. E suas interpretações, há detalhes de como viver segundo a vida de santidade. Como ser santo, como lembrar-se daquilo que é a vida em Deus. E é por isso que então, através de Moisés, os homens puderem ter de maneira escrita uma nova consciência. E nisso, o que essa lei dizia na prática? Olhe para o seu coração e veja novamente aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Porque nem isso mais tu tens força, ó homem caído. Tu não consegues enxergar dentro de si nem mesmo aquilo que é o certo e errado segundo Deus. Mas essa lei tinha limites. Essa lei não tinha capacidade de levar o homem à perfeição. Nem o objetivo dessa lei era salvar o homem. Nem o objetivo dessa lei era, de maneira alguma, levar o homem a ter novamente a semelhança de Deus. O objetivo da lei era apenas e somente fazer com que o homem lembrasse novamente o que era o certo e o que era o errado. Nada mais. Ou seja, diferenciá-lo daquilo que eram as bestas selvagens, os demônios, os animais, e separá-lo o máximo possível daquilo que era a injustiça. Esse é o objetivo da lei, uma cerca para dizer alto lá. É por isso que quando nós vemos a lei de Moisés sem interpretação dos santos padres, nós já achamos que a lei de Moisés está nos incitando até a violência. Como que diz, olho por olho, dente por dente. Se a tua mulher adultera contra ti, leve ela a julgamento e ela será morta. Se de alguma maneira, por exemplo, o teu próximo
faz algo mal contra ti, realiza aquilo que é a lei de olho por olho, dente por dente. Ou seja, se ele arranca o teu olho, tens o direito de arrancar o olho dele. Se ele arranca um dente teu, tu tens o direito de arrancar outro dente. E nós parecemos, quando escutamos esses estatutos, parecemos que Deus era um Deus vingativo, tirano, e ensinava violência ao povo judeu. Isso é uma grande idiotice, é uma tolice, é uma falta de interpretação daquilo que é a Escritura, segundo nossos santos e teóforos padres. O que significa, queridos irmãos, olho por olho, dente por dente? Significa que devido à violência que se instaurava dentro do homem e à injustiça, a lei vinha apenas como um paliativo, uma cerca, uma placa dizendo, alto lá. Tu não tens como ainda ser perfeito como Deus é perfeito, porque tu és um homem ainda caído, um homem completamente escravo das paixões. Mas enquanto não vem o Messias, é necessário uma lei para diferenciar o povo judeu daquilo que são bestas e pessoas demoníacas. Ou seja, se o teu irmão te arranca um olho, não tens o direito de adegolar a cabeça dele e pedir que ele seja assassinado. Arranca somente um olho novamente dele. Agora, se o teu irmão, por exemplo, te arranca um dente, não tens o direito de quebrar todos os dentes dele por acréscimo, por vingança, e depois disso deixá-lo banguelo. Nem tampouco pedir que então toda a sua vida seja tirada, condenada à morte. Não. Para um paliativo para a violência, era necessário, portanto, que o homem tivesse uma lei. Portanto, a lei não era um sinal de injustiça nem incitação de violência. A lei era uma cura mínima para o homem que era como um demônio, dotado de injustiças. E por isso, aqueles que queriam seguir a Deus eram ditos, não tens o direito de praticar injustiça, porque isso não é conforme o coração de Deus e nem como o coração do homem. Entretanto, a partir dali, é claro que nós vimos que mesmo no Antigo Testamento existiram santos e pessoas que entenderam a lei conforme o coração e viveram não conforme a não justiça, digamos assim. Ou seja, apenas se separando daquilo que eram as coisas injustas. Muitos dos santos do Antigo Testamento conseguiram entender que o verdadeiro chamado da lei era uma sombra para viver uma lei, não apenas uma lei jurídica, onde não era permitido injustiças, mas a justiça significaria, na verdade, por aquele que era o doador da lei, Deus e Cristo, seria, na verdade, um chamado para uma lei sobrenatural, a lei do amor e a lei da misericórdia. E nós vimos que os santos do Antigo Testamento, muitos deles entenderam isso. E entre eles nós temos em destaque o profeta Davi, que era um homem que diz segundo o coração de Deus. Um homem que tinha a sua maneira de raciocinar e aplicar a justiça conforme o coração de Deus. Mas não somente isso. Nós temos um outro antepassado de Deus que mesmo já em sua vida no Antigo Testamento, antes do nascimento do Messias, também havia entendido isso. E esse também é em destaque São José, o noivo, São José, o justo. E não só ele, também seu filho Tiago, que entre os apóstolos era chamado de o perfeito. Viveu tão próximo com Cristo que pôde, como uma abelha, coletar toda aquela santidade de seu irmãozinho mais novo, adotivo, e, portanto, entre os apóstolos, até mesmo Pedro e Paulo consideravam Tiago como um perfeito. Até os rabinos que não concordavam com a ressurreição do Senhor, na época das primeiras décadas de Jerusalém, consideravam Tiago como um homem que tinha autoridade nas sinagogas e no sinédrio, mesmo já tendo desertado do judaísmo. Não tinham como contrapô-lo, porque pelo seu modo de vida diziam, é um homem que Deus fala por ele. E por isso São Tiago, quando vocês sabem como teve aquela controvérsia da circuncisão ou não circuncisão, para os que vinham da igreja e já eram batizados, Pedro e Paulo, com suas discussões, tiveram que ir a Tiago e pediram a ele, qual é a tua opinião? Porque sabiam que o que Tiago dissesse era o equilíbrio, era a vontade de Deus, era o correto. E aqui, só por esse pequeno dado, nós já exterminamos qualquer tipo de dogma a respeito de supremacia papal. Como alegam que desde a igreja primitiva, Pedro possui uma supremacia sobre os apóstolos, não primazia. O direito de falar entre os primeiros e ser escutado e ver o que a maioria diria é uma coisa. Isso chama-se primazia. Como Pedro argumentou a seu ponto de vista sobre a circuncisão, e depois Paulo argumentou que não era necessário, e depois disso Tiago deu o veredicto, bispo de Jerusalém. Onde está aqui a supremacia de Pedro? Não existe. Havia apenas uma primazia entre os apóstolos. E podemos dizer que na época dos apóstolos, tal primazia nem mesmo era de Pedro. Podemos dizer que Pedro, se formos ver em questão de santidade e honra, era o mais velho e tinha o direito de falar por isso. Mas em termos de santidade e perfeição,
Porque os príncipes dos apóstolos não eram perfeitos, como Tiago e João, teólogo, eram perfeitos, por exemplo, em santidade, em virgindade. Pedro e Paulo, Pedro, por exemplo, era casado. Pedro havia negado Cristo. Paulo era um fariseu que havia assassinado o Cristo através dos cristãos que eram perseguidos. Mas Tiago, em termos de santidade, era perfeito, ainda que não foi o príncipe dos apóstolos, junto com Pedro e Paulo. Estamos aí falando de primazia, de santidade e deificação. Não tinha par para Tiago. E esse é um dos santos que nós comemoramos. Que também, como nasceu e viveu boa parte de sua vida antes da manifestação do Messias, podemos dizer que alguém que procurou a lei da misericórdia, acima da justiça, a lei sobrenatural, muito antes daquilo que era a vinda do Messias. Por isso tem destaque para ele no dia de hoje. São José o Justo, da mesma maneira. E o profeta Davi, da mesma maneira. Isso é que nós veremos os detalhes. Significa que o que significa justiça? Então, segundo nossos santos padres, e qual era a sombra da lei como modelo estava salientando ao homem? Que justiça, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, segundo a lei de Moisés, não era cobrar vingança ou colocar uma balança para dizer, conforme eu fui prejudicado, pesarei na balança o equilíbrio de como me vingarei. Isso não existe. Tal maneira de pensar é uma maneira que não é conforme a mente de Deus e como diz Santo Isaac o Sírio. Isso não existe na mente e no coração de um cristão. Nós temos outra maneira de ver as coisas e conforme o coração de Deus. Que não tem nada a ver com conforme eu fui prejudicado, coloco um peso e conforme isso equivaler, eu irei pedir vingança e direitos. Nós não pedimos direitos de vingança nem de ajustes, coisa nenhuma. Isso não existe nem pode existir, como diz Santo Isaac, é alheio à mente cristã. Como vos disse, a lei tampouco exigia e salientava que as pessoas fossem assim sedentas por uma justiça de autojustificação para o seu ego, como se fosse a justiça humana. Os pagãos também eram justos e tinham muita justiça equilibrada na hora de aplicarem as suas leis. Mas a justiça que o povo de Deus estava sendo chamado a ser era que calme, não dê vazão às suas paixões. Contribua no máximo, homem tolo. Se não tens ainda graça, contribua no máximo, conforme o mesmo dano que o teu irmão te fez. Mas não era isso que a lei estava sugerindo. Porque essa noção mínima de justiça, até mesmo bestas, possuem na natureza. Agora, a lei estava chamando-nos para a lei sobrenatural da misericórdia. Que mesmo antes do Pentecostes, alguns santos viveram. E como diz Santo Isaac, quem foi que disse que Deus é justo? Não ouseis chamar Deus de justo, porque isso é uma mentira. Deus não é justo. E muitas vezes, quando eu escuto essa primeira narração de Santo Isaac, as pessoas ficam desnorteadas, pensando, será que Santo Isaac está à beira de blasfêmia? Dizendo que não ouseis chamar Deus de justo, porque Deus não é justo? E Santo Isaac continua, se Deus fosse justo, todos nós estaríamos perdidos e automaticamente destruídos, aniquilados e condenados. Porque se Deus for julgar-nos conforme a justiça, nenhum de nós mereceria salvação. Se Deus fosse nos julgar por justiça, nenhum de nós mereceríamos chance para arrepender-nos. Porque nossos pecados são indignos de até chance para arrepender-nos. Logo, Deus não é justo, diz Santo Isaac. Deus é ultra compassivo e misericordioso. Isso não tem nada a ver com justiça. E é isso é que a lei estava preparando a mente do homem para que pudesse entender o que Deus estava preparando para eles. Uma lei sobrenatural. Mas que incrível! Que todos os santos que nós comemoramos há 2 domingos atrás, o domingo passado, perdão, o domingo dos antepassados, e sim, também o domingo dos antepassados, os santos pais, são 2 domingos atrás também. Exatamente eram pessoas que durante o Antigo Testamento foram capazes de, mesmo antes da vinda do Espírito Santo, igualaram-se, quem diria, aos santos do Novo Testamento, porque viveram mesmo sob o jugo e a maldição da lei, a graça da lei sobrenatural da misericórdia. Onde não julgavam segundo a justiça humana meramente ou conforme a própria lei. Escolheram viver acima da lei. De que maneira acima da lei? Não seguindo-a? Sendo pessoas que burlavam a lei? Negativo. Cumpriam mais do que a lei pedia. A lei sobrenatural da misericórdia. E o exemplo maior que nós temos disso hoje é São José o noivo. Que nós comemoramos o maravilhoso José, o noivo da Virgem, José o Justo. Assim ele é chamado. Entre os judeus já era chamado José o Justo. O que o Evangelho nos narra a respeito da biografia de São José?
que exatamente ele é chamado pela igreja de o justo, e mesmo entre os rabinos de sua época, era chamado José o justo, porque justiça para os rabinos era um homem perfeito, um homem dotado de santidade, um homem que havia adquirido a própria semelhança de Deus já naquela época. E por que São José, portanto, era um homem justo? Se nós formos analisar, o Evangelho nos diz que quando a Virgem, para manter o seu voto, recebeu a bênção dos sacerdotes do templo para poder casar apenas por proforme, isso foi uma bênção que foi dada a ela, especial pelo fato de que ela queria manter o seu voto de virgindade. E ninguém ali sabia que viria o Messias, nem ela sabia que engravidaria do Espírito Santo, nem tampouco José, o noivo, sabia disso. O que foi comunicado a José é: tu receberás uma missão. Serás abençoado pelos sacerdotes para que sejas o pai e guardião desta virgem. E vão casar de maneira proforme, a fim de poderem guardarem aquilo que é o voto desta menina. Porque não havia possibilidade de uma mulher ser virgem e nem manter-se em virgindade sem casar naquela época. Por quê? Porque toda mulher tinha que conceber e engravidar para que viesse o Messias. Todos os judeus tinham que contrair matrimônio para que viesse o Messias. Todas as mulheres, sem exceção. As virgens poderiam se manter virgens no templo somente até 14 anos de idade. E então foi escolhido um homem justo, ou seja, que os rabinos e os sacerdotes do templo reconheceram nele um homem como Deus. Era um alto nível. É como hoje nós chamamos um teófilo padre. Ou seja, chamaram José, que era um homem viúvo, mais de 80 anos de idade, com seus filhos ainda por criar, e chamaram ele para ser o guardião desta virgem. Ninguém ali sabia que haveria um fenômeno sobrenatural chamado a encarnação e a anunciação de Gabriel. E então ele foi escolhido, levou e desposou ela para sua casa como um pai apenas. Como o pai que cuidaria da filha para dar abrigo. Como o pai sustenta uma filha e cuida dela, enquanto ela não é sustentada por um outro homem, nem tem a sua vida independente. Assim São José foi escolhido para ser o seu guardião. E o que aconteceu foi que antes de ele levá-la para coabitar, para guardá-la, o que aconteceu foi que o arcanjo Gabriel, antes de ela ser entregue para ele, apareceu, anunciou para ela que viria o Messias e, portanto, ela engravidou do Espírito Santo. Muito antes de coabitar, ou seja, de ele tomá-la para levar à sua casa, já no templo ela engravidou. E então, quando chega em casa e ele percebe os modos e as formas femininas, que ali já havia uma gravidez, aqui, queridos irmãos cristãos ortodoxos, vemos por que São José é comemorado hoje, no domingo após a Natividade, como um justo do Antigo Testamento. Porque aqui ele tem aquilo que Santo Isaac, o Sírio, nos ensinou. Não existe justiça na mente de Deus, existe misericórdia, uma lei sobrenatural de compaixão. E São José, diz o Evangelho, sendo um homem justo, olhando que já estava grávida Maria, não quis denunciá-la. O que quer dizer isso? Se ele fosse justo conforme a lei, um homem que era exigente conforme cumprir a lei de Moisés, ele teria por direito de simplesmente chamar o Sinédrio, denunciar que aquela mulher havia engravidado em adultério, e sabe qual era a punição, segundo a lei de Moisés? Morte. Seria condenada à morte. E por que a lei de Moisés, por exemplo, fazendo um pequeno adendo? Porque o adultério era digno de morte, para frear a fornicação, que era completamente dotada. O homem vivia para fornicar, as paixões eram completamente acesas no homem. Então, como um paliativo, dizendo, se tua mulher percebe-se que ela te adulterou, mate-a, chame e ela é condenada à morte. Porque todos sabiam que se não fosse assim, o que viraria? Da onde viria o Messias? Do antro de paganismo? Então era necessário a lei para frear a fornicação. E por isso a mulher era digna de morte se cometesse adultério. Não haveria virtude como nós conhecemos hoje. Mas São José, diz a Escritura, sendo justo. Que justiça? Aqui o Evangelho narra. Quando os evangelistas escreveram, sendo justo, ou seja, sendo um homem conforme a compaixão e misericórdia de Deus, não a denunciou, mas secretamente havia pensado, sendo misericordioso, sendo compassivo, sempre exigindo de si total cobrança em seguir os mandamentos, mas sendo misericordioso para com os demais. Isso é ser justo conforme a graça de Deus. Exigente para o nosso asceticismo, mas misericordioso e sempre tentando cobrir as fraquezas do asceticismo dos outros. E então São José, sendo justo,
o homem segundo o coração de Deus decidiu não denunciá-la, mas se afastar momentaneamente e para que desse chance de, por exemplo, que ele fosse culpado, que abandonou a esposa, ela tivesse direito de, portanto, averiguar com o sacerdócio que foi abandonada, ele iria procurar outro país, uma outra cidade, as coisas iriam ficar apenas ele com a fama, e ela poderia, talvez, procurar sobreviver, ou fugir, ou arrumar uma outra circunstância, onde ela poderia, por exemplo, arrumar um outro guardião, e poderia alegar que engravidou desta pessoa, porque como ele poderia até disfarçar que ela havia engravidado dele, se ele havia recebido ela justamente para guardá-la do voto de virgindade. Não poderia ser essa medida. 2, como poderia ele também dizer que agora iria procriar com ela, se ficaria algo vergonhoso, um homem de 80 anos começar a desposar uma menina de 14. Então ele simplesmente resolveu aplicar não a justiça da lei, mas sendo justo, ou seja, sendo santo, misericordioso e compassivo, resolveu repudiá-la e deixá-la secretamente. Aqui está, queridos irmãos cristãos ortodoxos, a grande graça da lei sobrenatural que São José já vivia mesmo antes do Pentecostes. Vejam qual é a mente de Deus. De que significa dizer que o homem de fato é justo? E aqui cumpre-se aquilo que Santo Isaac disse. Não existe na mente cristã nenhuma justiça. Aquele que está sempre querendo buscar compensar os danos que o próximo nos faz com a mesma medida, ou até pensar nisso, está louco. Não é essa a mente de Deus. É uma loucura, uma tolice. É uma blasfêmia aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem que é semelhante a Deus não fica vivendo com o propósito objetivo de vou compensar a todos os que me prejudicaram conforme eles merecem. Acaso isso é algo que nos trará a semelhança de Deus? Esse objetivo de viver sempre procurando justiça, justiça e justiça, isso muitas vezes nem é justiça. É apenas uma autossatisfação pessoal de querer vingança, uma paixão, uma doença mental e espiritual que as pessoas hoje em dia, inclusive no nosso século, com o hedonismo e o centro do egocentrismo do homem, isso é o que mais as pessoas sofrem. Estão programadas não para serem compassivos e misericordiosos, mas completamente sedentos por uma suposta justiça que muitas vezes é injustiça. Entendem qual é a grande diferença da verdadeira interpretação da lei de Moisés, segundo os olhos de Deus, segundo os santos padres e segundo aquilo que infelizmente poucos no Antigo Testamento viveram, mas os santos antepassados de Deus entenderam e aplicaram em suas vidas. E o exemplo maior disso que nós temos é José o justo, ou seja, o noivo, aquele que é justamente foi capaz de seguir a lei de Deus no sentido de ultra misericórdia e compaixão. Porque essa é a verdadeira justiça para um homem cristão. Quando dizemos que nós praticamos a justiça ou somos justos, significa que nós estamos tentando aplicar a lei sobrenatural. Significa não perdoar sempre os inimigos, não querer ter contas com ninguém, mas perdoar os inimigos, amar, rezar por eles e fazer justamente o bem, até mesmo aqueles que nos fazem o mal. E por último nós temos o profeta Davi, que além de ter esse coração nessa noção de justiça ao qual vos narrei, é para nós o exemplo de fechamento do poder do arrependimento. E aqui temos o fôlego no sermão e renovemos a nossa mente, como se o sermão começasse agora, para que vocês possam ter atenção e não fiquem dorminhocos ou pensando em outras coisas. Atenção! No domingo que vem, nós começaremos aquilo que é: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Primeiro domingo antes da teofania. O que significa isso? Significa que nós estamos preparando-nos, dando a Deus aquilo que é a festa da Natividade e a maneira que vamos agradecer para o ano novo, que nossa vida será circuncidada, ou seja, iremos circuncidar nossas paixões para ser um novo homem. Não agora o filho de Abraão pela circuncisão, mas pelo batismo. Agora nós iremos nos preparar para a festa da teofania, que é aquilo que iniciou essa pregação de João Batista: vinde e vos batizai, vós que quereis metanoia. Pela primeira vez na vida do homem judeu foi proclamada aquela pregação com poder: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo, que é o tema do próximo domingo, o domingo anterior à festa do batismo do Senhor, onde o próprio nosso Senhor Jesus Cristo também começou a sua pregação, iniciando dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso significa, meus amados cristãos ortodoxos, que o poder do arrependimento
mesmo sendo algo que foi anunciado apenas por João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo, havia também santos no Antigo Testamento, como o próprio rei e profeta Davi, que hoje comemoramos, que viveu exatamente a mente de Deus e decifrou que o que Deus queria de um homem não era a justiça conforme a justiça do homem. Não era apenas sacrifícios e holocaustos para tentar fazer com que Deus fosse justo e não castigasse o homem segundo a justiça. Deus não pensa assim. E não são sacrifícios de touros que iriam aplacar a ira de Deus para com os pecados da humanidade. Esse modo de pensar que compensa o modo de nós imaginarmos que Deus será compensado por nossas boas ações, que não passam para Ele como panos de menstruação, como diz a tradução da Septuaginta, literalmente. As tuas melhores obras diante de mim não passam de panos manchados de sangue de menstruação. Logo, pode a obra de algum homem compensar a ira de Deus ou aplacar a sua justiça? Não. E o profeta Davi, mesmo no Antigo Testamento, entendeu de que a única coisa que poderia aplacar o coração de Deus era o arrependimento, que tem um nome para isso, chamado mudança de mente, metanoia. E é por isso que o profeta Davi mostra-nos em sua vida o poder do arrependimento. E é por isso que, como viu as obscuras na luz incriada, que lhe foi revelada aquilo que seria a vinda da Theotokos, de José o Justo, e o cumprimento de sua linhagem para a vinda do Messias. Por isso a Santa Igreja, exatamente hoje, nos coloca aquilo que é a grande festa de celebrarmos José, Tiago e Davi. Porque por uma sombra havia visto o cumprimento daquela grande justiça das justiças das nações, que seria o nascimento do próprio Messias, o verdadeiro príncipe da paz, o verdadeiro justo, que julga segundo não a justiça, mas segundo a misericórdia. E é por isso que o profeta Davi nos dá o exemplo do que é o poder do arrependimento. Todos vocês sabem que sua vida teve muitos altos patamares de glória. Mas teve um evento que foi uma tragédia na vida do profeta Davi. Ademais de conquistar uma cidade para si, a cidade de Belém, fundar uma cidade, iniciar aquilo que seria o projeto da cidade do Senhor, onde o seu filho construiria um templo, deixando descendentes, deixando glória, provando para todo mundo que a nação de Israel tinha poder maior sobre todas as nações. Porque ali o Deus verdadeiro lutava em nome de Israel. Apesar de ter deixado todas essas glórias, o profeta Davi, certa vez, se enamorou devido a não possuir, obviamente, aquela virtude dos homens do Novo Testamento, aquele grau de castidade da qual seria dado aos que quiserem no Pentecostes, caiu naquilo que seria uma grande paixão por Betsabeia. Uma mulher casada com um dos seus generais, Urias, um dos seus amigos mais íntimos, e ele se apaixonou por ela, e então ela também se apaixonou por ele, não resistiram, e os dois conceberam em adultério um filho. Para aplacar que ela estava grávida e não ficasse manchada a sua honra, ele cometeu um duplo pecado. Para esconder o adultério, fabricou um homicídio. E mandou seu grande e querido amigo fiel Urias de propósito para a guerra, e deu ordens ao general maior, para que pudesse o abandonar no momento oportuno, para que ele não tivesse chance de escapar, e todo soldado inimigo pudesse derrotá-lo. E estamos falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus caiu nessa tragédia. E então o profeta Natan, quando apareceu a ele e sacudiu para que o seu coração voltasse a pensar conforme o coração de Deus, dando a ele muitas admoestações, provando para ele que o seu filho, com Betsabeia, iria morrer como punição por tal pecado. Então o profeta Davi mostra-nos aquela grande explosão do que é o poder do arrependimento. Algo que para uma pessoa no Antigo Testamento era impossível conceber. Como alguém pode obter perdão de Deus e mudar de mente? Para um homem no Antigo Testamento era impossível imaginar tal coisa. E o profeta Davi compôs para nós aquele maravilhoso salmo hinográfico chamado Salmo 50. Tu não te comprares com sacrifícios e holocaustos, mas um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas. E orou o máximo que pôde com todas as suas forças e mudou de mente. Mudou de mente, o que significa conseguiu o arrependimento antes da vinda do Messias. E a prova que ele conseguiu o arrependimento é o que o profeta Natan novamente apareceu a ele e disse: Deus ouviu a tua prece. E quando foi que Deus te perdoou, Davi?
Natan disse a Davi: quando é que Deus te perdoará ou quando Ele te perdoou? Daqui a 70 anos? Daqui a 1000 anos? Não. Imediatamente tu proclamaste a tua oração e Deus imediatamente te perdoou. E a prova disso é que agora terás novamente um filho. E ele será grande entre as nações. Príncipe da paz, chamado Shlomo, da onde vem Shalom, ou seja, paz, o pacificador. E é por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que o profeta Davi teve a grande graça de obter o arrependimento, a mudança da mente, antes do poder do Batista, do precursor, e até mesmo daqueles que eram os grandes santos do Novo Testamento. E é por isso que todos esses antepassados nós comemoramos hoje possuem o mesmo grau de santidade dos mesmos santos do Novo Testamento, ainda que não havia ainda a graça, somente a lei. Viver uma vida sobrenatural acima da lei, mesmo no tempo onde isso parecia impossível. E não só o rei Davi, como também o rei Ezequias, rei Manassés e tantos outros conseguiram entender que o que iria aplacar a lei a nosso Senhor não era a justiça e tampouco o cumprimento nenhum restrito da lei, mas sim um coração contrito e quebrantado. O poder do arrependimento é o que pode fazer com que nós possamos obter a grande graça de estar novamente com Deus. Mas o ensinamento do profeta Davi termina na seguinte questão: por que é que Davi teve força para se arrepender? Nossos santos padres nos dizem que o arrependimento é como um barco. Mas só o fato de você estar sentado dentro desse barco não garante que você chegará ao porto seguro onde você quer ir. Sentar no barco é dizer: agora eu aceito o arrependimento de minha vida. Mas existe uma força motriz, que é comparado ao ar ou às próprias ondas, que irão, como o vento ou as ondas, levar o barco até aquela capacidade de chegar ao porto seguro. E essa capacidade também pode se referir ao próprio remo do braço do homem que quer se arrepender. Alguma força tem que vir para que esse barco chegue no porto seguro. Ou o vento, ou as próprias ondas, ou o próprio remar do homem. O que significa? O barco é o arrependimento. Se uma força para arrepender-se não está no próprio barco, o que será essa força? E nossos santos padres nos ensinam que isso chama-se o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Ter medo de castigos? O medo de castigo não muda ninguém. Ao contrário, qual é o princípio da sabedoria? E a Santa Escritura nos diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E é por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que o princípio de nenhuma sabedoria poderia dizer que sou sábio porque tenho medo de ser castigado. Tem lógica dizer que esse seria o princípio da sabedoria? Não. O temor de Deus é baseado naquilo que nossos santos padres nos explicam e que Davi entendeu muito bem. O temor de Deus significa que é o medo de nós perdermos para sempre, sem capacidade de reconciliação, a nossa relação com Deus, o Criador. E quando nós temos o medo de nunca mais termos relação íntima com Deus, nasce em nós um temor, que é o medo de nós perdermos a nossa intimidade com o nosso Criador. E isso, que chama-se temor, é o que irá empurrar o barco do arrependimento para chegar no porto da salvação, que é o término de nossa vida. Esse remar pode durar a vida inteira, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Mas ainda que ele dure a vida inteira, se nós continuamos cativando o nosso medo de perder a nossa relação com Deus, rapidamente correremos a Deus com o coração contrito e esmagado, ao qual Ele não vai desprezar. Porque Deus não é justo. Deus é ultra compassivo e misericordioso. E basta que nos relacionemos com Ele nessa medida de compaixão, aplicando a lei da misericórdia, Ele também será compassivo conosco. Porque essa é a lei. Se queremos que Deus não seja justo com nossos pecados, como nós também supostamente somos justos com aqueles que nos devem e nos machucam, se somos misericordiosos com o nosso próximo, Deus também será misericordioso conosco e compassivo conosco. Porque nós teremos uma vida de comunhão com Ele. E assim como somos compassivos, Ele também será compassivo conosco. Porque esta é uma lei natural. Se és misericordioso, encontrarás misericórdia. Com a medida que julgares, serei julgado. Como Deus pode aplicar amor a um coração que nunca praticou amor? Será incompatível com a própria mente de Deus. Por isso, o princípio do arrependimento está no fundamento do constante temor de Deus. E o temor a Deus é aquilo que regiu o profeta Davi. O que fez ele se arrepender e compor aquele maravilhoso salmo e chorar com lágrimas que limparam sua alma, fazendo com que ele mudasse novamente, a voltar a ser homem segundo o coração de Deus, não foi medo de ser castigado. Não foi a ameaça apenas de ter perdido o seu filho, mas porque ele percebeu que se Deus chegou ao ponto de arrancar o filho dele, sendo ele tão amado por Deus, o homem de Deus, o homem que Deus escolheu para ser o seu rei, é porque ele havia magoado muito a Deus.
E, portanto, não foi por ter perdido o seu filho que ele se arrependeu, mas porque ele viu que se Deus agora vai me arrancar o filho, ele está me comunicando que eu ofendi demais. E eu não quero continuar a vida com esse peso. E isso chama-se o temor de Deus. O medo de perder para sempre a relação com Deus. E isso é o princípio do temor que nos levará ao arrependimento até o fim de nossas vidas. Por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, é suficiente para hoje essas explicações sobre a vida de Santiago, São José o Justo e profeta Davi. Como foram pessoas justas, capazes de ser justos conforme a interpretação correta da justiça. Misericordiosos e compassivos, como Deus também é misericordioso e compassivo. Que disso, de ser assim, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo conceda-nos e faça-nos dignos para todos sempre. Amém. Amém.